Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa entrevista da semana com a Daniedia Soares, ela que é fisioterapeuta pélvica. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Sabe que tipo de profissional é esse? A gente vai conversar com ela a respeito disso num patrocínio, num oferecimento da Celi Moda Íntima. A Celi Moda Íntima atende atacado e varejo, tem peças lindas para a família toda, para as mulheres, para os homens, para as crianças, vovó, vovô, todo mundo fica bem vestido com a Celi Moda Íntima. Muito obrigada desde já por acreditar no nosso projeto. E a gente já recebe a nossa convidada de hoje, a Daniedia Soares, fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vinda, Daniedia. Fale pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da fisioterapia pélvica e também o que é fisioterapia pélvica. É um grande prazer estar aqui e poder estar tendo esse espaço, né, para falar de uma área tão necessária na nossa vida e tão pouco conhecida, né? Como a fisioterapia como um todo. Mas vamos lá. Primeiramente me chamo Daniedia Soares, né? Sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia pélvica. Desde que eu terminei a minha graduação, que sempre foi a minha área, né? A área que eu escolhi. E procurei imediatamente me especializar e trabalho com essa área há 5 anos, né? Estou aí na jornada cada vez aprendendo mais e mais para levar o que há de mais atualizado, né, para os meus pacientes e para a população em geral. E na verdade aqui em Mossoró eu sou mais conhecida pela questão dos atributos que eu uso no consultório, né? Que hoje eu utilizo muito a game terapia, né, nos tratamentos, que é a utilização de jogos, de recursos mais interativos, né, na reabilitação. E faz muito sucesso, graças a Deus os pacientes têm uma aderência muito boa. E é isso, cada vez mais tentando me especializar, fazer cursos para trazer o que há de mais atual e fazer com que o tratamento se torne mais divertido, né? Porque a gente sabe que tratamento em qualquer parte da medicina geralmente é um pouco maçante, é chato. Então, trazer um pouco de diversão aí para esse tratamento nunca é demais, né? E falar um pouquinho da fisioterapia pélvica, né? O que é essa danada dessa fisioterapia pélvica? Bem, a fisioterapia pélvica, como toda a área da medicina em geral, né? Na medicina a gente tem o cardiologista que cuida do coração, o ortopedista que cuida, né, dos ossos, e o ginecologista, o urologista, né, que cuida da saúde íntima de mulheres e homens. E na fisioterapia não é diferente. Na fisioterapia, cada área também tem o seu especialista, né? Então, temos o fisioterapeuta ortopédico, temos o fisioterapeuta neurológico e temos o fisioterapeuta pélvico. E a fisioterapia pélvica, ela cuida exatamente das disfunções que envolvem o assoalho pélvico. Fisioterapeuta é sinônimo de músculo, né? Então, o assoalho pélvico é ali aquele conjunto de músculos que compõem a região pélvica, ali na região de vagina, vulva, ânus, pênis, então, que envolve ali toda aquela cadeia pélvica, né? Então, geralmente as disfunções ligadas ao trato urinário, à sexualidade, a disfunções fecais, né? Há também distúrbios dolorosos ligados à pelve, como por exemplo, pacientes que têm endometriose, né? A gente não trata a endometriose, mas a gente vai tratar os sintomas, principalmente dolorosos, né? Ligados à endometriose. Então, são pacientes que
sentem dor na relação sexual por ter um assoalho pélvico mais tensionado. E aí a gente vai cuidar de toda essa parte dolorosa, né, para diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Então, em resumo, a fisioterapia pélvica cuida das disfunções ligadas ao assoalho pélvico. Daniédia, esse é um assunto muito interessante e que a gente pouco vê aqui em Mossoró, região, e eu queria saber como é que funciona a fisioterapia pélvica em Mossoró, como é que ela é acessada, como é que ela é procurada, como é que ela é vista aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, aqui em Mossoró, a maioria dos pacientes, das pacientes que eu recebo, né, que em sua grande maioria são mulheres, me procuram pelas disfunções urinárias. Então, perda de xixi, geralmente perde xixi na academia, né? Ou mesmo em urgências, como é a incontinência urinária, existe a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a mista, que é uma mistura das duas, né? A de esforço é exatamente ao esforço. Então, você vai pular corda e libera um pouquinho de xixi sem querer, não consegue segurar. E já a de urgência, não. A de urgência é aquela que quando você sente a vontade de ir ao banheiro, você tem que ir correndo, senão faz xixi na roupa, né? Então, essa é a diferença entre as duas. E, em sua grande maioria, são as que eu recebo no consultório, né? Esses exemplos de incontinências urinárias. Existe também a parcela de disfunções sexuais, que é um pouco menor. Não sei se por falta de conhecimento das próprias pacientes, ou vergonha, ou a questão dos médicos também, que às vezes não sabem que existe o serviço em Mossoró, né? Ou não sabem as indicações, às vezes, quando indicar o fisioterapeuta pélvico. Eu já tive a oportunidade de ter contato com alguns médicos e sempre que eu tenho a oportunidade eu explico muito bem quais são as indicações, o que a fisioterapia pode ajudar. E esses médicos geralmente mandam pra gente sem problema, mas não tive a oportunidade de conversar com todos, né? Então, às vezes realmente é só essa falta de comunicação em relação a não saber quando indicar aquele profissional, né? Que acontece bastante. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de que os pacientes saibam das indicações, né? Ele saiba que aquele problema que ele tem, a fisioterapia pode ajudar. E muitas vezes as próprias pacientes, elas pesquisam na internet, né? Hoje a internet está aí para ajudar também nessa parte, então elas procuram os sintomas na internet, geralmente mais as de disfunções sexuais, né? Quem sente dor na relação, procura na internet ali o que pode estar causando, né? Que é uma coisa muito incômoda. A sexualidade, eu digo muito que é saúde, muito, muito, muito da nossa saúde é a sexualidade. Quem está com a sua vida sexual prazerosa e bem, tem os hormônios em dia, né, da felicidade, os endorfinas em dia. Então fica tudo mais parecendo que está mais feliz, né? Então, sexo é saúde. Sexo é saúde. Então, quando a mulher ela não está satisfeita, ela não consegue chegar ao orgasmo, sente dor na relação, geralmente é um público que pesquisa bastante na internet e acaba achando artigos ou páginas que falam sobre como a fisioterapia pode atuar e acabam chegando até mim. Mas ainda assim é uma parcela muito pouca. A fisioterapia, acho que precisa de um espaço maior, fisioterapia pélvica, como todas as áreas, né? Mas como eu estou falando da minha hoje, vou puxar para a minha. Precisa de um espaço grande porque existem muitas mulheres e crianças e homens que podem resolver seu problema só com a fisioterapia ao invés de cirurgia e não sabem, né, que existe. Então, a realidade hoje é essa, aqui de Mossoró, né? Não existe bastante procura, mas ainda sinto que é necessário um conhecimento maior
da população em relação a nós, para que a gente possa atingir mais pessoas e possa ajudar mais pessoas, né? Muito bacana, né? Ó, eu queria saber também, na verdade eu quero saber quais são as dúvidas que mais te perguntam. Quais são as perguntas que mais te fazem quando sabem que você é fisioterapeuta pélvica, quando não sabem exatamente o que é esse tipo de fisioterapia? Conta pra gente um pouquinho. Então, em relação às perguntas, geralmente as perguntas são, com certeza, em sua maioria, sobre sexualidade, né? Eu não sei se porque nós, como fisioterapeutas pélvicos, temos o costume de falar bem abertamente, né, sobre isso na internet. Quando eu gravo meus vídeos, quando eu faço meus posts, eu procuro sempre, e também dentro do consultório, né, quando eu converso com elas sobre isso, eu procuro sempre levar de forma natural, que eu acho que é isso que a gente procura quando a gente vai para um serviço médico em busca da melhora da sexualidade, né? A gente procura ser ouvido sem ser julgado, né? E é isso que eu tento fazer, esclarecer de forma a levá-las a melhorar sua autoestima e o autoconhecimento, conhecer suas partes íntimas, conhecer o seu prazer, explorar o seu corpo. E com certeza são as maiores dúvidas, né, em relação à sexualidade, em relação ao pompoarismo, que é muito ligado à fisioterapia pélvica, né, geralmente tem essa confusão entre pompoarismo e fisioterapia pélvica, que apesar da fisioterapia pélvica, dentro dos tratamentos, nós utilizarmos o pompoarismo, né? Na verdade, utilizamos os exercícios pélvicos, né? Do assoalho pélvico, que o pompoarismo também utiliza, né? Que são os exercícios de contrair e relaxar. Porém, a gente frisa bastante o fato de que é necessário uma avaliação, porque a utilização do assoalho pélvico, do músculo do assoalho pélvico, ela não é a mesma, por exemplo, da utilização dos músculos da mão. Nós sabemos, nós temos coordenação ótima, desde pequeno nós utilizamos a nossa mão, a gente sabe abrir e fechar a mão. Porém, a gente não tem o costume de utilizar o assoalho pélvico. Então, é necessário que a gente aprenda esse movimento para poder realizar. Então, o perigo é esse, existem muitos cursos de pompoarismo por aí, né? Que de jeito nenhum estou dizendo aqui que é errado você fazer pompoarismo em casa, mas que é importante realizar uma avaliação, ver como é que está a sua musculatura, se essa musculatura tiver ponto de tensão e você ficar fazendo os exercícios, vão piorar. Então, pode levar a uma disfunção sexual, ou urinária, ou fecal. Então, é necessário uma avaliação para que você aprenda com o fisioterapeuta pélvico a ter uma coordenação, a aprender a utilizar esse músculo para poder você fazer esses exercícios de forma correta. Então, é isso que eu sempre friso para as pessoas que me perguntam sobre a questão do pompoarismo, né? Pompoarismo é bom, pompoarismo é ruim, pompoarismo é ótimo quando você sabe utilizar essa musculatura. E a gente só vai saber quando for para uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, que a gente vai avaliar bem direitinho a funcionalidade do músculo, a força, né, a coordenação. E aí vamos fazer o que for necessário para deixar esse músculo funcional e para você sair do consultório já sabendo controlá-lo perfeitamente. Depois daí, o que tiver de curso, pode explorar, que você vai saber utilizar bem direitinho e vai dar tudo certo. Daniedia Soares é a nossa convidada de hoje para falar sobre fisioterapia pélvica. E muitas dúvidas que estão chegando para a gente é sobre essa área da fisioterapia ser tão ligada à questão sexual, né? Principalmente das mulheres. Como é que acontece, né, essa ligação da fisioterapia pélvica com a sexualidade, em especial a sexualidade feminina, e como é que tem sido os seus atendimentos, como é que você tem experienciado
com outras mulheres essa questão da fisioterapia e da sexualidade? É uma dúvida constante. Quando elas pesquisam na internet, elas veem que o pompoarismo e os exercícios do assoalho pélvico, eles podem melhorar a sexualidade, podem melhorar o prazer. E acredito que seja por isso, né, que está tão ligado. E também a questão assim, no consultório, a minha experiência clínica, né, trabalhando há 5 anos com isso, eu vejo que a fisioterapia pélvica como um todo, ela está ligada à sexualidade, porque quando a mulher chega no consultório para cuidar da sua região íntima, seja para disfunção urinária ou fecal ou sexual também, como a gente tem um contato semanal, a maioria das sessões ela fica despida no consultório, então a gente acaba conversando sobre muitas coisas. E como a gente está trabalhando o assoalho pélvico, está trabalhando a região vaginal, mesmo que seja em outro tipo de disfunção, acaba atraindo a curiosidade delas, né? E principalmente porque como a gente está tratando com a região íntima, é necessário um certo autocuidado, uma certa autoconfiança, autoconhecimento. Então eu mesma sempre tento conversar muito sobre isso, porque as mulheres elas têm uma vergonha muito grande da sua região íntima, né? Não por culpa delas, mas acredito que seja muito uma questão cultural mesmo da nossa sociedade, né? De os meninos eles começam a se masturbar muito cedo, a conhecer o pênis e a sua região muito cedo. E as mulheres, quando os adultos começam a ver que as mulheres estão descobrindo que tem uma vulva, né? Descobrindo que tem uma região íntima ali, eles geralmente repreendem, né? Fecha a perna, não pode pegar, aí é só para lavar, não pode pegar, não pode explorar, não pode ver, não pode olhar. Acredito que isso acaba nos repreendendo um pouco, né? Quando nós temos curiosidade sobre a nossa região íntima, a gente acaba reprimindo exatamente por essas coisas que a gente escuta, né? Então, é natural, não vou dizer de todas, porque muitas mulheres, ao decorrer da sua vida, se desprendem desses tabus, né? Mas a maioria das mulheres, elas ainda têm essa limitação de... Lá no consultório, algumas pacientes, quando eu vejo que tem essa limitação, eu encorajo a olhar a sua região íntima no espelho, né? A ver como explorar, olha aqui é pequenos lábios, é grandes lábios, aqui é o clitóris, e vou mostrando como é. E elas têm um certo receio inicial de olhar, como se quando ela olhasse para aquilo ela achasse uma coisa feia, entendeu? E é necessário que a gente desmistifique isso, porque a vagina, a vulva, né, que é a parte externa, ela é linda, né? E cada uma tem a sua, com mancha, sem mancha, com pequenos lábios, um menor do que o outro, ou maiores, o clitóris pequeno, o clitóris grande. Então, cada um tem a sua vulva diferente e são lindas do jeito que são. Então, eu sempre procuro levar isso, porque quando a gente está fazendo o tratamento, seja de qual disfunção for, mesmo que não da disfunção sexual, ela vai precisar ter esse contato com ela mesma em casa e no consultório. Então, acredito que seja por isso, assim, essa ligação tão grande com a sexualidade, porque quando a mulher ela vai adquirindo autoconhecimento, ela vai começando a admirar, né, a sua região íntima, a ter aquilo como também uma parte do seu corpo e não ter mais vergonha daquela região, ela acaba também despertando para esse lado da sexualidade, né? Então eu sempre puxo para isso e adoro fazer parte desse autoconhecimento delas. Eu costumo dizer que eu sou apenas uma orientadora, né? Até porque 70%, estou jogando o número aí, mas uma porcentagem muito grande do tratamento depende muito mais da própria pessoa do que de mim. Então eu estou lá realmente só para orientar e levá-las a melhora, né? Daniedia, quando é que a gente deve começar uma fisioterapia pélvica?
Quando é que é indicado? Quando é que a gente tem aí talvez uma obrigatoriedade de fazer? Todo mundo deve fazer? Como é que funciona essa fisioterapia? Vamos lá, como começar? Quando começar a fisioterapia pélvica, né? Bem, geralmente os pacientes vêm encaminhados já do médico, né? Do ginecologista, do urologista ou do proctologista. São os médicos que geralmente encaminham para nós, né? E aí, a nossa primeira sessão é a avaliação, né? Então, no caso das disfunções, se o médico achar necessário, né, depois de avaliação, ver que o problema tem indicação para fisioterapia, ele já envia para fisioterapia e nós já começamos de imediato, né? Realizamos a avaliação, sempre a primeira sessão é somente avaliação, né? Geralmente dura em torno de 30 minutos a 1 hora, a depender da necessidade. E aí, nessa avaliação, nós vamos fazer o checklist de tudo que for necessário, né? Desde a entrevista, conhecer como é a rotina desse paciente, o que o levou a procurar o serviço, o que ele está sentindo, qual a sua queixa, até a avaliação realmente motora, né? Que inclui uma avaliação ginecológica, não a ginecológica igual à do médico ginecologista, mas envolve o toque vaginal, né? Onde a gente vai avaliar a musculatura, né? Através do toque, nós vamos dando comandos verbais às pacientes, né? Quanto tempo ela deve contrair, o que ela deve fazer, e vamos avaliando através do toque qual a reação da musculatura, né? E através desse conjunto, né, que envolve a avaliação, nós vamos ver se realmente está indicada a fisioterapia ou não, e se tiver indicada, de onde iremos partir, né? Então, eu costumo dizer que a avaliação tem um peso importantíssimo no tratamento devido a isso, né? É a partir dela que a gente vai ver se realmente existe a indicação. E existe o caso também, então já pode começar imediato, né? Depois que o médico manda. E em casos de pós-cirúrgico pélvicos, geralmente pode diferir entre um e outro, né? Alguns casos, mas no geral 40 dias após a cirurgia, certo? A gente indica, porque aí é o tempo de cicatrização do tecido, é o tempo que a gente elimina as chances de inflamação, e aí é onde a gente pode realmente começar a trabalhar a musculatura, tá? Então, geralmente é quando a gente pode iniciar. E aí, após a avaliação, né, a gente vai fazer aí o plano de tratamento, que vai ser parte realizado no consultório e parte realizado em casa. Vou logo repreender aqui que se os exercícios não forem feitos em casa, a gente não consegue uma evolução satisfatória. Tá? Então, é necessário o tratamento ser feito tanto no consultório como em casa. Eu sempre passo dever de casa para elas fazerem em casa, né? E pode ser realizado de várias formas, né? Nós temos vários recursos. Cada objetivo, por exemplo, se o objetivo for liberar pontos de tensão na musculatura, então temos recursos para isso. Se o objetivo for coordenação muscular, então temos o biofeedback, que no meu caso, como eu utilizo a game terapia, é um aparelho que eu tenho bem interativo, onde a paciente consegue visualizar a sua contração através de uma tela interativa, tem passarinho, onde o passarinho, quando a pessoa contrai, o passarinho voa, e quando a pessoa relaxa, o passarinho desce. Então tem passarinho, tem peixinho, tem avião, tem games, né, que propriamente ditos, que são, tem um que é tipo Guitar Hero, né, que você vai controlando a altura da palheta, igual realmente ao jogo Guitar Hero, mas com a contração muscular. E elas adoram, né, as pacientes, tanto mulher, adulto,
criança adoram porque é uma forma muito interativa e é uma forma muito palpável de você ver como sua musculatura se comporta, né? De você ver que você está conseguindo controlar aquela musculatura. Então é um recurso que eu procuro usar bastante para elas visualizarem a sua própria contração muscular, e isso vai levando elas a ter uma coordenação muito melhor, né? Então, para a coordenação, nós temos o biofeedback, não só esse aparelho, como outros biofeedbacks visuais, né? Que podem ser utilizados em casa também, outras opções. Temos o educador, né? Ele é tipo uma sondinha, é porque eu não tô com ele aqui, mas ele é uma sondinha com uma antena, como se fosse uma espécie de antena, né? E aí, no que a sonda está inserida no canal vaginal e temos essa antena, quando a paciente contrai a sonda, o movimento é esse, né? Essa aqui é a sonda, no caso. Quando acontece a contração, a sonda entra e a antena dá uma baixadinha. Então, ela consegue visualizar que a antena está baixando e, consequentemente, que ela está fazendo uma contração correta, né? Então, é um tipo de biofeedback que pode ser utilizado em casa, né? Mais acessível e barato, que pode ser utilizado nos exercícios em casa. Temos também os recursos para fortalecimento, que são os cones vaginais, as bolas de Benwa, que também a gente encontra em sex shops, são utilizados no pompoarismo, né? E são os recursos que nós utilizamos para o fortalecimento, além de outros. E vários recursos, né? Vários outros recursos. Como vai ser o andar da fisioterapia e quais os recursos a gente vai utilizar, vai depender da necessidade de cada um, né? Da disfunção e da necessidade de cada paciente, tá? Fisioterapia pélvica dói? Eu acho que é uma dúvida bem frequente, né? Essa questão da pergunta se a fisioterapia pélvica dói. E a resposta é não, não dói, certo? O nosso toque, essa dúvida, às vezes as gestantes também têm muita dúvida sobre isso. Porque, na verdade, o exame de toque da gestante, ele é feito com acesso dentro do colo do útero, assim, com acesso ao colo do útero para avaliar a abertura, né? Isso feito pelo médico, não por nós. O nosso acesso é apenas na musculatura, então o nosso acesso vai ser mais superficial, certo? Então, geralmente não dói. Eu digo que a única parte que dói é realmente a liberação dos pontos gatilho, porque são pontos dolorosos. Imagine aqueles pontinhos, às vezes a gente tá com uma dorzinha aqui muscular e a gente sente aquele músculo mais duro e às vezes tem como se fosse uma bolinha, né? Que a gente chama de ponto de tensão e são bem dolorosos. E na musculatura do assoalho pélvico não é diferente, a gente também tem esses pontos de tensão e eles são liberados igualmente aos pontos de tensão de qualquer outra parte do corpo, são liberados através do toque, né? A gente vai apertar, vai alongar a musculatura para poder liberar esses pontos. Então, geralmente é uma parte que dói bastante, mas é uma dor que vem para o bem, né? Então, geralmente é uma dorzinha ali no início e depois passa, né? Quando a gente libera, a gente consegue cessar essa dor. Dentro dos demais recursos, não temos nenhum recurso que seja doloroso, tá? Então, quanto a isso, estejam calmas. Geralmente o que vai envolver um pouco da questão da dor, né, são as disfunções sexuais. Na verdade, as disfunções sexuais que envolvem processos dolorosos como o vaginismo, né, que é uma contração involuntária do assoalho pélvico. Quando a mulher está muito tensa, por algum motivo ela tem medo de ter a relação, de ter a penetração, né? Ela contrai essa musculatura a ponto de não ter como haver a penetração. E aí, quando tenta forçar, é bem doloroso. E aí, assim, o tratamento, ele não envolve dor. Mas essa mulher, ela vai passar por processos de dor por algumas vezes, devido às tentativas, né? Dentro do tratamento, nós temos vários recursos, né? E aí,
a gente vai buscando o momento onde ela esteja mais relaxada, o momento do tratamento que seja a hora certa de incluir as tentativas de penetração, né? Tanto do parceiro como de alguns recursos que nós temos, por exemplo, os dilatadores vaginais, que nem sempre são usados, mas quando são usados pode haver sim um contato com um pouco de dor. Lógico que a gente tenta fazer isso, orientá-las para que isso seja o mais brando possível, né? Para que ela vá superando essas contrações involuntárias, né? Esse nervosismo, sempre trabalhando também o autoconhecimento e outras coisas para poder a gente evoluir. Então, no geral, o tratamento não dói, certo? Então, é bem tranquilo. O que vai envolver e o que incomoda bastante é a questão da intimidade, né? Porque a maioria das sessões a gente precisa estar com a paciente despida e elas têm bastante vergonha, o que é totalmente entendível, né? E compreensível. Mas fora isso, nada de dor. Uma das perguntas da nossa caixinha é: como podemos fazer exercícios pélvicos em casa? Pode, Daniedia? Tem que ter orientação do profissional ou a gente já pode ir começando, ver o que a gente vê na internet ou não? É melhor realmente ter essa orientação do fisioterapeuta? Nós temos muitos recursos que podem ser utilizados em casa também. Inclusive, acredito que eu tenho alguns aqui. Deixa eu mostrar a minha pastinha. Vamos lá. Ó, aqui é um dos recursos que nós temos, né? Que são os cones vaginais. Cada cone desse, ele tem um pezinho diferente, né? As gramas, né? Vai de 20 gramas até 120 gramas, né? O mais pesado desse outro conjuntinho. Então, ele é trabalhado de forma que a gente insere na vagina, né? No canal vaginal, com essa mulher em pé ou sentada, de forma que ele exerça um peso, né? O peso da gravidade, no sentido da gravidade. E aí, quando ela for fazer a contração, ela vai sugar esse cone e é como se fosse realmente aquele pezinho da academia sendo para a região vaginal, né? Então é bem interessante, eu sempre passo para casa. Temos também as bolas de Benwa, que é muito parecido com as bolinhas tailandesas, né? Mas eles têm, não sei se dá para ouvir, eles têm como se fossem não, são bolinhas de metal dentro, uma bolinha de metal em cada bolinha dessa. E aí elas têm um certo peso, né? Então, tanto pode ser usado como exercício, como o peso para exercício vaginal, como se fosse o cone, né? Como pode ser usado também como recurso excitatório da musculatura. Então, quando você tem uma musculatura muito flácida ou até aquela mulher que não consegue contrair o assoalho pélvico, a gente passa para casa para ela passar um determinado tempo com elas dentro, fazendo suas atividades normais, né, de casa e da vida. Você vai estar lá com ele dentro e bota a roupa normalmente. E no que você vai se locomovendo, né, andando, se abaixando, se levantando, ele vai tremendo. Então essa bolinha ela vai balançando dentro do canal vaginal e a musculatura pélvica ela tem uma reação, né? Então a reação dela vai ser se contrair. Então isso aí já vai sendo um estímulo, é o que a gente chama de estímulo excitatório da musculatura, né? E aí ele vai estimulando a musculatura a contrair e vai dando esse feedback para a mulher, né? Então, é uma forma dela sentir melhor a sua musculatura e já começar a aprender a ativar essa musculatura corretamente, né? Além de outros exercícios, a gente sempre tenta explorar o cotidiano da paciente, saber quais são as suas atividades em casa e tudo. Se é uma paciente que faz academia, então associar esses exercícios ao exercício da academia. Lógico que não vai ser para todo mundo, né? Vai depender da indicação, com certeza, mas é um dos modos que a gente faz, né? Esses exercícios em casa.
E é isso. A gente sempre tenta associar o cotidiano aos exercícios, né? Lógico que às vezes é preciso parar um tempo para fazer, né, os exercícios, mas existem formas da gente associar o cotidiano, até porque é um exercício que você não precisa fazer, tipo assim, tirar um tempo para fazer. Eu posso estar aqui no escritório, no computador, trabalhando, resolvendo minhas coisas e tá ali fazendo exercício, ninguém tá vendo, né? É uma musculatura interna, então ninguém vai estar conseguindo ver. Então é um exercício fácil de fazer quando você sabe como ativar essa musculatura, e pode ser feito em qualquer lugar, né? Então é uma facilidade muito grande. Agora, Daniela, vamos falar sobre gestação, né? Como é que os exercícios pélvicos podem ser feitos na gestação? Se é que pode ser feito, se é que podem ser feitos na gestação, e eles ajudam no pré e no pós-parto? A mulher deve fazer, não deve fazer? Como é que funciona? Sim, com certeza. Com certeza a fisioterapia pélvica ajuda muito no período gestacional, né? Ainda bem que hoje mais e mais gestantes estão procurando serviço, os médicos estão indicando mais. E assim, a fisioterapia pélvica na gestação, ela tanto vai atuar nessa questão do assoalho pélvico, né, para prevenir laceração, para ajudar a paciente a ter uma coordenação melhor da sua musculatura, para quem vai querer parto normal ou para quem vai poder ter o parto normal, né? É necessário que você tenha a coordenação dessa musculatura, porque no momento do parto você vai estar lá sentindo dor, né? Porque existem as contrações. E o nosso reflexo, vamos dizer assim, ao sentir dor é contrair, né? É ter aquela contração como uma forma de se defender da dor. E quando você tem a coordenação da musculatura, você consegue saber que você está contraindo. E aí você vai lá, se concentra, respira, relaxa a musculatura para poder a passagem daquele bebê estar livre, né? Que é muito importante esse relaxamento da musculatura no momento do trabalho de parto, né? Então a coordenação dessa musculatura ela vai auxiliar muito. Além disso, durante a gestação nós temos várias mudanças anatômicas, né, do corpo, e que às vezes geram processos dolorosos, né, principalmente na lombar, que é o que as gestantes reclamam mais, mas também gera processos dolorosos em outros lugares. E a fisioterapia pélvica também atua nesse conjunto, né, diminuindo as dores e melhorando a qualidade de vida nesse período. Pode começar desde que descobriu, né, a gravidez, descobriu, já pode para fisioterapia. Em relação aos exercícios do assoalho pélvico, a gente começa depois do segundo trimestre, né, já no segundo trimestre em diante. E também vai atuar, a gente tem muito essa associação da fisioterapia em relação ao assoalho pélvico para quem quer parto normal, mas se engana quem acha que quem não tem um parto normal não precisa, né? Porque na verdade o próprio peso que o bebê exerce na musculatura do assoalho pélvico, ele pode levar a uma possível flacidez. Então é sempre bom a gente cuidar dessa região pélvica, mesmo que você não queira um parto normal, mesmo que queira uma cesárea, mas trabalhar essa musculatura e adquirir essa coordenação da musculatura é muito importante para a nossa vida como um todo, né? Como mulher. E nesse processo gestacional também é muito importante. E no pós-parto, né, depois dos 40 dias, quando for liberado, mesmo com parto normal, a gente pede os 40 dias após, né, fazer uma avaliação para ver como que ficou essa musculatura após a gestação e o parto. E trabalhar em cima disso, né? A gente trabalha também a questão da diástase, né, que é a separação da musculatura abdominal,
que muitas vezes acontece, né, pelo aumento da barriga. E trabalha também, inclusive durante a gestação, trabalha a prevenção, né, dessa diástase, mas mesmo assim, às vezes ela ainda acontece, mesmo que pequena, né? E aí no pós-parto a gente vai tratar também dessas disfunções, tá? Então, sempre importante, eu sempre friso a importância das minhas pacientes de após o parto também retornar à fisioterapia para a gente avaliar e ver como é que está a musculatura e com certeza, como ela fez a fisioterapia durante toda a gestação, o processo de reabilitação no pós vai ser muito menos demorado do que seria se não tivesse feito. Com a nossa entrevistada Daniedia Soares, fisioterapeuta pélvica, uma delícia de assunto. Logicamente, a gente vai trazê-la de novo aqui nas nossas contas, né, nas nossas redes sociais. Em outra oportunidade, a gente vai falar sobre a fisioterapia pélvica. Eu já falei tanto fisioterapia hoje que já está enganchando. Fisioterapia pélvica para homens, mas a gente já quer perguntar desde já a Daniedia se os homens podem fazer também a fisioterapia pélvica. Sim, Aline, sim. A fisioterapia pélvica também é realizada nas disfunções masculinas, né? Principalmente no pós-cirúrgico de cirurgia de próstata, né? A prostatectomia, que leva tem consequências geralmente de incontinência urinária e muitas vezes disfunção erétil também, né? Que é a dificuldade de ter ereção. E a fisioterapia também atua nessas disfunções sexuais masculinas, certo? É importante frisar. E aí, para os homens, geralmente essa é a queixa, assim, os homens, eles não têm muita recorrência de incontinência urinária sem ser em pós-cirúrgico, devido à própria anatomia, né? Porque a questão da vagina, da vulva, ela é mais aberta. E devido à sua própria anatomia, existe o peso do útero e por ali ter um canal aberto, é uma facilidade maior de ter essas disfunções urinárias e fecais. E já no homem, essas disfunções elas não aparecem com tanta facilidade. Aparecem, mas em sua maioria não aparecem. E geralmente a procura dos homens e a indicação dos urologistas é mais no pós-cirúrgico de próstata e de outras cirurgias pélvicas, né? No geral, a fisioterapia pélvica atua aí nos pós-cirúrgicos, mas tratamos das incontinências urinárias e fecais igualmente como das mulheres, e nas disfunções sexuais, então disfunção erétil, a ejaculação precoce, né? A depender da causa, que vai ser avaliada por nós também realizamos o tratamento. Então, super importante procurar um fisioterapeuta pélvico para avaliar e ver se o seu problema tem indicação, porque às vezes trabalhando a musculatura a gente consegue aí retomar essa função sexual diária, tá? Daniedia Soares, o que é que a gente pode deixar de mensagem para as pessoas que têm vergonha de procurar um especialista como você, um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta pélvica, né? Muitas vezes precisa, mas tem vergonha ou não sabe onde achar. E breve você retorna, viu? Olha, a vergonha, ela eu diria, inevitável, né? Principalmente nós como mulheres, eu já falei aqui, que é uma coisa social mesmo, né? Está no nosso crescimento, essa repressão da nossa sexualidade, da nossa região íntima. Então, eu acredito que a vergonha, ela é compreensível. Então, não é não ter vergonha, mas eu diria não deixar que a vergonha lhe impeça de procurar uma solução para o seu problema ou lhe impeça de procurar um serviço para prevenção de futuras disfunções, né? Cuidar da musculatura do assoalho pélvico é cuidar da saúde, porque já é comprovado que uma porcentagem muito grande de mulheres
ao decorrer do envelhecimento, né, depois dos 40 anos, a probabilidade de você ter uma bexiga baixa, de você ter uma incontinência urinária é grande. E acredito que seja muito sobre essa coisa da repressão da nossa região íntima, né? Então a gente acaba esquecendo que precisa trabalhar ali aquela região e procurar um serviço, uma prevenção, a fisioterapia pélvica, o ginecologista, para prevenir, né, futuras disfunções, para cuidar dessa musculatura, ter mais consciência corporal, ter mais consciência muscular dessa região é super importante. Então eu diria isso, não deixe a vergonha deixar que você não procure, né, o serviço. Eu procuro ao máximo o atendimento com as minhas pacientes, deixá-las à vontade. É importante frisar que nada vai ser feito sem o consentimento, então procuro explicar tudo, aonde eu vou pegar, como eu vou pegar, o que ela vai sentir, que isso é super importante para qualquer profissional que vai cuidar da saúde íntima de alguém, né? Deixá-lo saber o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está pegando ali, o porquê que é necessário ficar despida, o porquê que é necessário ter o contato interno com aquela paciente. Então tudo eu procuro deixar claro e a gente vai ganhando a confiança aos poucos, né? Tanto que do meio para o final do atendimento a vergonha já não existe, porque eu sempre vou tentando deixar aquela paciente mais à vontade e deixando claro que aquilo ali é uma coisa totalmente profissional e que ela não deve ter vergonha do próprio corpo, né? Então isso acaba deixando as pessoas mais à vontade, a gente vai ganhando essa confiança aos poucos. Então, confiar na capacidade profissional. Se você não se der com algum profissional, procure outro profissional. Às vezes é um profissional muito bom, mas você não se sente à vontade e isso é ok, né? Totalmente compreensível. A gente tem que procurar profissionais que a gente se identifique. Aqui em Mossoró tem muitos fisioterapeutas pélvicos que estão preparados para atender, né? E é importante que a gente se sinta à vontade. Então, se você está com um profissional que você não se sente à vontade, procure outro profissional. A gente precisa, num serviço como esse, de cuidar da região íntima, estar totalmente à vontade para poder a gente ter uma recuperação, uma reabilitação favorável, né? Então, meu conselho é esse. Obrigada, Daniedia, por sua disponibilidade. Obrigada por você tirar algumas das nossas dúvidas, né? Dos nossos seguidores, as minhas dúvidas também. Em breve você está de volta. Agradeço demais, demais mesmo, de todo o coração. Aline, eu que agradeço pelo espaço, né? É sempre bom falar da fisioterapia pélvica, é uma área que eu me empolgo muito falando. Amo porque traz saúde sexual para as mulheres, que nós precisamos muito. Temos uma autoestima muito delicada, e isso atrapalha em várias caixinhas da nossa vida, né? Inclusive na caixinha da sexualidade, e a gente precisa quebrar esses preconceitos, né? Esses tabus que a sociedade nos impõe e tratar a sexualidade e o nosso corpo com mais naturalidade, né? Somos lindas, gostosas, maravilhosas do jeito que a gente é. E sexo é saúde, cuidar da sua saúde íntima é super importante. Então agradeço demais a você por nos dar esse espaço e levar aos seus seguidores essa mensagem e esse conhecimento que é tão importante para a nossa vida. E fico aguardando o convite, estou à disposição. Um beijo! E agradeço também a nossa patrocinadora Celi Moda Íntima, que a gente repete, tem atendimento para atacado e varejo, peças para a família inteira, peças lindas. Acessa lá, @Celi com Y, tá? Celi _ Moda Íntima. Beijo, abraço, tô indo, tchau!